católico ou é católico? Pois é. Pronto, quem é católico deve ter aprendido se romano, muito bem. Então, eu também já fui católica, a minha família toda, e a gente aprendia uma rezinha que era assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, tal, tal, que padeceu, seu Pôncio Pilato, foi morto, crucificado, ressuscitou, terceiro dia, subiu ao céu, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, né, Antônio? Pronto. Todo mundo sabe do juízo de Deus. Agora, como é o juízo de Deus? É com base em que lei? Como é que cada um vai ser julgado? É isso que nós vamos aprender hoje. E a Bíblia vai ensinar, certo? Está ali a balancinha do julgamento, o martelo do juiz e a lei de Deus. Nesse projeto nós vamos estudar sobre a lei de Deus, viu, gente? Porque todo julgamento é baseado na lei. Uma pessoa só é julgado porque infringiu a lei, não é? Se não tiver lei, não tem condenado, não tem julgamento. Então, todo pecador, volto mais uma vez, Davi, olha, todo pecador, um dia, será julgado pela lei de Deus. Isso aqui, talvez você não soubesse. Como é o julgamento? Cada um de nós vai ser julgado pela lei de Deus. Por isso nós vamos estudar a lei de Deus. Bem, como vai ser o dia do juízo? Novo Testamento. Agora, quem estiver conversando, ó, fique em silêncio. Preste bastante atenção, que a coisa mais importante desse projeto é a palavra, certo? Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 17, verso 30 e 31, diz assim: como é o juízo? Olha, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ou seja, até quando você não sabia, não será passado em revisão do juízo. Se você não sabia, Deus não leva em conta. Ou coisa boa, né, gente? Ou alívio. Deus não vai me cobrar o que eu fazia errado quando eu não sabia o que era certo. Agora, Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares. Então, você que está aqui, você que mora aqui, você que veio esse programa, você que está ouvindo, Deus ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Por meio de um homem ou um varão, em algumas Bíblias diz, por meio de um varão, por meio de um homem, que ele escolheu. E que deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem nós estudamos aqui, no dia que nós falamos sobre a morte, que Jesus Cristo, para poder ele voltar para o céu, ele teve que ressuscitar. Então, a ressurreição de Cristo garante a ressurreição dos mortos. E ele é o varão escolhido por Deus para executar o juízo. Ficou claro isso? Todos vão ser julgados pela lei de Deus. E ele, Jesus Cristo, é o varão escolhido perfeito para trocar de lugar com a gente, que nós todos somos pecadores. Diante da lei de Deus não fica ninguém. Todos passam na peneira. Todos. Mas aí Jesus trocou de lugar. Silêncio, pessoal. Então, cada pecador vai estar uma hora ou outra na presença de Deus para ser julgado. Deus vai julgar cada pessoa? Deus vai julgar cada pessoa ou vai ter alguém que não vai ser julgado? Deus vai julgar cada um que nasceu nesse mundo. Deus vai julgar. Como? Como é o julgamento? Vamos ver? Como é o julgamento? Apocalipse capítulo 11, aliás, Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Como é o juízo? Vamos ler? Vamos ler, gente.
Vi um grande trono branco. Isso aqui é João, o escritor de Apocalipse. Vi um grande trono branco. E aquele que está sentado nele, no trono branco, terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. A terra e o céu fugiram da presença do trono e de quem está sentado no trono. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, viu, pequenos? Os grandes e os pequenos, que agora estavam em pé. Por que os mortos estavam em pé? Porque eles tinham ressuscitado. Está vendo como é uma sequência? É como se eu estivesse aqui contando uma história. É como se eu estivesse aqui apresentando uma novela, capítulo por capítulo. Cada noite um capítulo. Então, ontem nós aprendemos que os mortos vão ressuscitar. E lá no juízo, João viu, porque Deus mostrou a João, o apóstolo João, João viu que os mortos agora estavam em pé. Ou seja, eles tinham ressuscitado. Eles estavam em pé diante do trono. Então, foram abertos livros. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. Então, como é o julgamento dos pecadores no céu? Como é o julgamento de Deus? É baseado nos livros. Foram abertos livros. E ainda outro livro. Vocês se lembram que nós lemos aí no estudo de ontem e no estudo de antes de ontem, que só vai entrar na cidade de Deus quem tiver o nome escrito no livro da vida de Cristo. Por quê? Porque o livro da nossa vida é reprovado pela justiça de Deus. A história de todos nós é uma história reprovada. Não passa, não. Agora, se o meu nome tiver no livro da vida de Cristo, aí sim, aí eu entro. Se o seu nome tiver escrito no livro da vida de Cristo, você entra. O juízo vai ser de acordo com o que está escrito nos livros. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Olha, gente, depois que você morrer, não tem mais jeito. Você vai ser julgado pelas suas obras. Conforme o que está escrito nos livros. Então, a gente morre, como nós já estudamos aqui. A gente morre. Os outros levam a gente para a sepultura. Lá a gente vira pó de novo. Dependendo do tempo que a gente passa lá, o morto passa lá, acaba que não tem mais nem osso. Com o passar do tempo, a terra come até o osso. Só que o registro da vida da pessoa fica onde? Lá. O registro fica lá. E quando for no dia da ressurreição, aí Jesus vai chamar pelo nome, o morto vai se levantar e vai ser julgado conforme o que está escrito nos livros. Ficou claro? Quem entendeu, levante a mão. Isso. Você vai ser julgado, eu vou ser julgado, todos vão ser julgados pelo que se acha escrito nos livros. Não interessa se eu estou viva ou se eu estou morta, o registro fica lá. O registro está lá. Como nós devemos viver sabendo que tudo que a gente faz está sendo escrito lá? Como é que a gente deve viver? Eclesiastes, agora vamos para o Antigo Testamento. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Novamente eu quero chamar a atenção para vocês que todas as mensagens estão no Antigo e no Novo. Olha, de tudo o que se tem ouvido, ou seja, nós já falamos de várias coisas aqui, vários temas, e ainda temos muitos temas para estudar aqui, mas de tudo que você já ouviu, o resumo é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus vai trazer a juízo todas as obras.
aquelas que estão escondidas, que sejam boas ou más. Agora pense comigo. Quando a gente tem uma causa na justiça, uma demanda judicial aqui no mundo, nem adianta a gente ir sem advogado. Nem funciona. Não rola. Mesmo na justiça do homem, se não tiver advogado, está perdido, não é, gente? Quando a gente não pode pagar um advogado, existe a Defensoria Pública que disponibiliza advogados para as pessoas de baixa renda. Porque se a pessoa de baixa renda tiver uma demanda judicial, ele só pode tocar uma causa na justiça se for com advogado. Isso aqui, na esfera humana. Se não tiver advogado, não vá, que não funciona não rola não. Agora você imagine lá. Você imagine lá. Se não tiver o advogado, está perdido. Como posso ser absolvido nesse juízo de Deus? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós não podemos, nós não merecemos e nós não podemos fazer nada para conquistar isso aí. Isso aí é conquistado unicamente pelo sacrifício de Cristo. Só que Jesus é tão bom que ele oferece a posição dele em troca da nossa. E ele já pagou isso. Ele já foi para a cruz. Ele já pagou o preço para que a gente tenha acesso direto a Deus. Ele é o advogado. Você quer ver o texto? Vamos ver o texto? Novo Testamento, novamente. 1 João, capítulo 2, verso 1. Leia comigo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, vírgula, se alguém pecar, tem alguém aqui que peca? Levante a mão. Pois é. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Gente, essa é a melhor informação que o céu tem para este mundo. É a melhor informação que Deus tem para nós. É que a gente não precisa ter medo do juízo. Porque o advogado é confiável e ele está lá. E ele se oferece, se disponibiliza para tomar a nossa causa. Aí tem gente que diz assim, por qualquer coisa, qualquer problema, diz assim, só Jesus na causa. Quem aqui já ouviu alguém dizer isso? Só Jesus na causa. Mas ele não coloca a causa na mão de Jesus. Eles sabem que a causa é só Jesus quem pode, mas eles não colocam a causa na mão de Jesus. Rutinha, acalme esse menino aí. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, como é que eu posso ser absolvido no juízo de Deus? Como é que você pode ser aprovado diante da lei de Deus? Sabendo que todos nós quebramos os mandamentos de Deus. Sabendo que todos nós somos pecadores. E pecado é transgressão da lei de Deus. Nós só somos pecadores porque nós quebramos os mandamentos de Deus. Um preso, ele só vai a julgamento porque ele infringiu a lei. Ele quebrou, foi. Ele ultrapassou o limite. Ou ele roubou, ou ele estuprou, ou ele matou. Ele fez um pecado. É por isso que um preso vai a julgamento. Como a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, estamos em culpa diante de Deus, só tem um jeito de a gente ser absolvido no juízo de Deus. Viu, crianças? Crianças e adolescentes que têm mais de 8 anos já entendem. Só tem um jeito. Se Jesus for o meu advogado. Se Jesus for o seu advogado. Se arrepender. O primeiro passo para Jesus ser o nosso advogado é o arrependimento. Senhor, como eu queria estar em harmonia com Deus. Como eu tenho vontade, Senhor, de obedecer. Mas eu sou incapaz de obedecer. Seja meu advogado, Senhor. Responda por mim. Pronto, Jesus só está esperando só isso. Aí ele vai operar uma mudança em nós.
Porque em outra noite aqui, gente, eu vou falar para vocês sobre a graça. A graça de Deus, ela é oferecida a todos. Mas não é uma graça para você continuar pecando. É uma graça para transformar a sua natureza. Numa natureza que viva de acordo com a lei de Deus. Então vamos ler o texto. É o último, né, Davi? O último texto de hoje. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Só não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, deixa eu fazer uma ilustraçãozinha aqui. Vem cá, Guilherme. Para a gente saber o que é pecado, a gente precisa saber o que é justiça. Vem cá. Fica aqui. Para a gente saber o que é pecado, tem que saber o que é justiça. A Bíblia diz em Jeremias 16 que justiça é uma pessoa chamada Jesus. A justiça de Deus é uma pessoa. Digamos que Guilherme seja Jesus, a justiça de Deus. Aí, se eu estou com Jesus, eu estou na justiça. Eu sou absolvido no juízo. Porque Ele é o meu advogado. Ele é a própria justiça. Ele é o próprio juiz. Se eu estou com Ele, eu estou absolvido no juízo. Agora, pecado é eu sair de perto dEle. Quando eu saio de perto dEle, eu estou em pecado. Porque o pecador, ele não tem estrutura, ele não tem condição de estar em harmonia com Deus, separado de Jesus. Por isso que o texto bíblico diz assim: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O que é pecado? Pecado é eu ficar longe de Jesus. Porque quando eu fico longe de Jesus, aí eu minto, eu roubo, eu adultério, eu sou falsa, eu sou egoísta. Tudo quanto há de ruindade, eu posso desenvolver porque eu estou longe dele. Quando eu estou perto dele, ele me ensina a gratidão, a caridade, o amor, a empatia, a paciência, a fé, a esperança. Ele me dá tudo o que eu preciso para eu não viver aquela vida que eu vivia. A graça é oferecida para mudar a nossa vida. Obrigado, Guilherme. Eu pergunto para você. Pode ir, filho. Quem quer ter a sua vida transformada pela graça de Deus, levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Toda mensagem pregada na palavra de Deus, Deus espera uma resposta nossa. Deus não está pedindo nada demais a você. Deus quer só saber se você quer. Como você já respondeu o que quer, Davi vai botar um videozinho para terminar aqui. Um videozinho de como é o julgamento de Deus. Só para a gente recordar que naquela noite eu perguntei assim: se a gente for fazer caridade, ajudar os pobres, auxiliar os que estão doentes, fizer boas obras, ajuda na salvação? Não, não ajuda. A salvação ou você recebe ou você não tem. Não adianta fazer nada para ser salvo, porque você não consegue. Ou você recebe, ou não tem. Então vamos ver como é o julgamento de Deus. Preste bem atenção, gente, para vocês ganharem mais talentinho aí no final. É uma ilustração. Próximo. Arquivos, por favor. Os arquivos são nossa vida. Um pouco de mentira, um pouco de roubo. Tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Sobe na balança de Deus. Por aqui. Ele tentou viver uma vida boa, uma vida decente, mas não conseguiu. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Vamos para a balança. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Fazer coisa boa para compensar as coisas erradas. Impressionante. Sim,
Eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas as assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Por que não foi Minha mãe vai à aceito? igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Se ele for o seu advogado, quem sobe na balança é ele. E se ele sobe na balança no lugar de qualquer um de nós, Ei, então... isso é totalmente injusto. É por isso que se chama graça. Vocês entenderam o que é a graça de Deus? Próximo. Graça é de graça. Aquele moreno disse que fez tudo, doou sangue todo mês, foi voluntário na África, trabalhou na missão na Índia e gostaria de ter feito mais. Aí, na justiça de Deus, a assinatura é sua? É, a assinatura é minha. Subiu na balança, não passa. E aquele outro pecadorzinho, né, calejado no pecado, aceita que Jesus seja o seu advogado e fica tudo resolvido, porque a graça de Cristo é oferecido para cobrir os nossos pecados. E aí, na hora de sobe na balança, quem sobe? O advogado. Davi tem outro vídeo aqui numa música que Davi vai colocar, e vocês hoje vão sair daqui com alívio, parece que tiraram 200 quilos das costas. É uma música, é um clipe, leve na mente essas imagens. Atenção. Tem polícia, tem criminoso, tem preso, tem bandido. Num tribunal, vi Jesus se apresentar Amém. para julgar Amém. um pecador condenado. Um livro abriu e meu nome estava ali, ascunhado com lágrimas e dor. O seu nome está no livro do céu, gente. Perguntei onde estão meus erros, vis e o pecado que cometi estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Todos nós estamos presos até que Jesus chega. Confuso andei por caminhos de aflição, sem pensar que fosse me ferir e enfrentar a dor. Então eu vi Algemas
minha fé prisões, desfalecer, sentenças, angústia. dominar. Onde estão tua paz e teu perdão? Onde está a paz de Deus e o perdão de Deus? Para que possas de novo me aceitar. Como Jesus pode aceitar a nós? Pela cruz, pelo sacrifício da cruz. O Senhor respondeu-me. O inimigo vai estar sempre acusando você, porque você merece ser acusado. Mas o advogado é competente. Glória a Deus. De amor, te deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Sei que tantas vezes quando estive por aqui, acusações reais eu ouvi. Tudo que acusarem você é real. Você merece ser acusado. Resgatou o meu valor. É Deus que diz que a gente presta, que a gente tem valor. A tão imenso amor. Como você pode virar as costas ao amor de Deus? Estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Foi com grande amor. Aqui está a cena emblemática do juízo de Deus. Um preso, um pecador, que tem as suas mãos livres das algemas, e as algemas vão para as mãos do advogado e juiz de toda a terra. Te libertei ali com meu sangue carmesim. Glória a Deus. Salvação para você de graça, salvação para todos. Você aceita a salvação? Fique em pé. Bom Deus, Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra traz um alívio para o nosso coração, porque o Senhor já pagou o preço pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E um dia, Senhor, ou mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, cada um de nós vai estar na Tua presença para o juízo. E o advogado hoje se oferece para a nossa defesa, gratuitamente. Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar o rumo da nossa vida, para que possamos testemunhar para o mundo que a graça é real, que o Senhor é real, que a fé é real. Abençoe, Senhor, esse grupo aqui, todo esse grupo que toda noite vem aqui, Senhor. Que a Tua palavra exerça poder na vida de todos nós e nos salva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite para todos.